5 horas em ponto, horário de Brasília. Seguimos ao vivo até às 6 horas da manhã para você começar essa segunda-feira muito bem informado. Bom, gente, uma onda de violência assustou a população do Ceará neste fim de semana. 6 pessoas foram presas, suspeitas de participar dos ataques a prédios públicos e ônibus em Fortaleza e também em outros 2 municípios cearenses. Na noite de sábado, bandidos incendiaram 5 ônibus na capital cearense. As empresas decidiram recolher a frota e a população ficou sem transporte. Estamos esperando os parentes vir buscar a gente. O que o pessoal diz aqui do terminal? Que infelizmente não tem ônibus. Nós pegamos R$100 de ônibus para vir para cá. Chega aqui para os ônibus no terminal, a gente fica no meio da rua. Agora tem que dar um jeito de voltar para casa. Os coletivos que circularam na madrugada estiveram sob escolta policial. O prédio da Secretaria Regional do município também foi atingido por disparos e incendiado. No local foram deixadas ameaças. Foi destruída totalmente o setor de acolhimento, pelo incêndio, e acionamos a perícia, que deve vir pela manhã, realizar todo tipo de perícia. Encontramos 2 coquetéis molotovs. Um foi apagado pela Guarda Municipal e outro não foi acionado. Uma outra secretaria foi atacada, mas as bombas não explodiram. O prédio da empresa de transportes urbanos de Fortaleza e do Juizado Especial também foram atingidos por tiros. Em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, a sede do Departamento de Trânsito do município foi incendiada. Dezenas de carros e motos apreendidos que estavam no depósito foram atingidos. Uma garagem de ônibus também foi atacada no mesmo município. 2 veículos foram atingidos. Em Sobral, houve uma tentativa de incêndio no prédio da Coordenadoria Integrada de Operações Policiais. Jogaram 2 garrafas dessas que atingiu o nosso prédio, uma quebrou o vidro e outra bateu no muro. De imediato as viaturas se aproximaram aqui e seguiram o rastro dos indivíduos que saiu pelo matagal aqui atrás do prédio da Sobras. Eles jogaram esse material atrás do prédio. Na madrugada de sábado, um grupo armado disparou contra a fachada da Secretaria da Justiça do Estado. 3 bandidos morreram em confronto com a polícia. Com eles foram apreendidas armas e uma granada. O primeiro ataque foi registrado ainda na sexta-feira. Uma agência dos Correios da capital sofreu uma tentativa de incêndio. Bandidos espalharam cartas pelas ruas com ameaças ao governador do estado, Camilo Santana, e ao presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira. A principal suspeita é de que a onda de ataques no Ceará tenha sido motivada pelo projeto de lei do Senado, aprovado em fevereiro deste ano, que obriga a instalação de bloqueadores de telefonia móvel em presídios de todo o país até o mês de agosto. E nas redes sociais, o governador Camilo Santana garantiu que o estado não tem medido esforços para combater a criminalidade e pediu ainda para a população ajudar fazendo denúncias. Sobre as ações criminosas contra prédios públicos e coletivos registrados no Ceará nas últimas horas, informamos que temos trabalhado firme para identificar e prender cada um dos bandidos. 6 envolvidos já foram capturados e outros 3 foram mortos durante a ação policial que chegou até eles pelo serviço de inteligência. Esses atos criminosos, que se assemelham a atos terroristas, têm ocorrido por interesses contrariados desses bandidos que buscam afrontar o Estado e amedrontar a população. Não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força à altura que for necessária. E 5 jovens foram mortos na madrugada deste domingo em conjunto habitacional em Maricá, na região metropolitana do Rio. Moradores acusam milicianos de executarem os rapazes com tiros na cabeça. Foi grande a comoção dos parentes que chegavam e viam os corpos. 5 jovens mortos com tiros no rosto e na cabeça. Meu filho também, olha. Os moradores ouviram os gritos dos assassinos, que seriam milicianos. Parou um gol com 2 homens dentro e falaram assim: deita no chão, os 5. E deu tiro na cabeça deles e saiu gritando: aqui é milícia. Como é que pode? Isso é um absurdo fazer uma coisa dessa. A chacina dentro do condomínio Carlos Marighella, do programa Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, chamou a atenção dos moradores na manhã de domingo, que acompanharam de perto o trabalho da perícia e dos inspetores da DH.
O crime aconteceu às 5h40 da manhã. Todos os jovens passaram a noite num show de rap em Maricá e tinham acabado de chegar no condomínio. Antes de seguirem para as casas, pararam aqui na churrasqueira, onde foram executados. Os moradores e familiares ouviram dos apartamentos os vários disparos. Foi um barulho muito alto, todo mundo escutou. E quando a gente saiu, todo mundo saiu para fora, estava todo mundo morto. As vítimas tinham entre 17 e 20 anos, nenhuma com passagem pela polícia. Uma delas era Marco Jonathan, de 17. O adolescente estudava, escrevia letras de rap e dançava. JN, como era conhecido, chegou a ganhar concursos de passinho. É muita crueldade. Eram meninos bons, não fazia mal para ninguém. A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo já ouviu algumas testemunhas e já tem pistas dos assassinos. Esse atirador teria dito, sim, que ali quem mandava era um grupo de miliciano, que ia acabar com a bagunça, algo desse tipo. Consumo de drogas ali, uma bagunça, como foi falado, e isso poderia ter causado esse grupo de segurança, em tese, ter executado esses meninos. Famílias de jovens mortos e uma operação da polícia na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, contestam a versão da PM de que houve confronto e dizem que eles não eram criminosos. As armas dos policiais envolvidos foram recolhidas e serão periciadas. No domingo à tarde, parentes dos mortos que esperavam pela liberação dos corpos desabafaram. Como falaram que foi um confronto, mas como foi um confronto se todos que morreram levando tiro nas costas? Jaqueline é irmã de Júlio Moraes de Lima. Ele tinha 22 anos e trabalhava em uma churrascaria. A dúvida também não sai da cabeça da mãe de Mateus Silva de Oliveira, de 19 anos. Ela prefere não mostrar o rosto e diz que o filho não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e sonhava ser militar. Se a polícia quer fazer o trabalho deles, beleza, que faça, né? Mas que saiba como fazer, porque o que eles fizeram ali foi uma execução. Os dois foram mortos durante uma incursão da Polícia Militar na favela da Rocinha, na zona sul do Rio, no início da manhã de sábado. Os moradores acordaram ao som de rajadas de tiros. Outras 6 pessoas também morreram. 4 teriam passagem pela polícia. Horas depois, o porta-voz da corporação chegou a afirmar que todos eram suspeitos. Todos aqueles ali que foram socorridos estavam ligados à atividade criminosa, estavam atacando a patrulha do batalhão de choque. A Divisão de Homicídios investiga o caso e apreendeu as armas dos PMs que participaram da operação. Nos últimos 6 meses, 59 pessoas já morreram nessa guerra na Rocinha. De acordo com a polícia, 55 delas tinham antecedentes criminais. A lista inclui ainda 2 PMs, um morador e uma turista espanhola. O clima de tensão não espantou estes turistas estrangeiros. O casal de tchecos visitou a Rocinha neste domingo. Achei um pouco assustador, mas me senti segura com meu guia, disse Carolina. Talvez porque ela não tenha visto de perto o que passaram os moradores no sábado pela manhã por aqui. Como é que vai ficar? A paz na Rocinha não existe mais. É, que situação, hein? E parentes de policiais mortos fizeram um protesto neste domingo em Copacabana contra a violência e também a favor da intervenção militar no Rio. Somente este ano, quase 30 PMs foram mortos no estado. Policiais militares, civis do BOP e do Corpo de Bombeiros também participaram da manifestação que reuniu cerca de 300 pessoas em uma das praias mais famosas do Rio. Nas faixas e cartazes, homenagens aos policiais mortos em confrontos e mensagens de apoio à intervenção militar determinada pelo governo federal no mês passado. Eles também protestaram contra as condições de trabalho e reivindicaram os salários atrasados. E manifestantes bloquearam a BR-381 e colocaram fogo em um ônibus em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram o momento em que uma carreta carregada com combustível é abordada pelos manifestantes. Ele teria sido obrigado a atravessar o caminhão na pista para interditar o trânsito. Um pouco à frente está o ônibus que foi incendiado e que ficou completamente destruído.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a confusão foi uma retaliação a uma ação da PM na noite anterior, em que um menor que morava em uma comunidade foi morto em uma troca de tiros com a polícia. A interdição da BR-381 em Betim provocou um enorme congestionamento no sentido Belo Horizonte-São Paulo. Em São Paulo, manifestantes fizeram uma caminhada em apoio ao padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, que tem sido alvo de ameaças e ofensas nas redes sociais. O grupo se reuniu na paróquia São Miguel Arcanjo, na Zona Leste, da qual o sacerdote é titular há 34 anos. Os manifestantes caminharam pelas ruas da Moca e participaram de uma celebração religiosa. O padre Júlio Lancelotti recebeu ameaças de agressão e morte depois de criticar a atuação violenta da Guarda Civil Metropolitana contra moradores de rua. O Ministério Público de São Paulo vai investigar o caso. A situação é tensa, difícil, mas que não tira nossa esperança nem nossa coragem. Isso tudo é para fortalecer o nosso compromisso e enfrentar esses desafios. Um temporal destruiu toda a estrutura montada para a festa do peixe na cidade de Gaúcha de Taquaraçu do Sul. Um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. O vento forte arrancou os ferros das tendas montadas para o evento. Um homem foi atingido na cabeça pela queda da estrutura principal. Elido Vaz era segurança da feira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Carros, motos e as barracas de exposição também foram atingidos pelo vendaval. O município cancelou a feira. 5h11. Agora vamos às notícias internacionais, porque tem uma tragédia na Rússia. Um grande incêndio atingiu um shopping center e matou pelo menos 53 pessoas em Kemerovo, na região da Sibéria. Mais de 200 bombeiros trabalharam para controlar o fogo, que começou em uma sala de cinema e se espalhou por uma área de quase 500 metros quadrados. Centenas de pessoas estavam no prédio e precisaram ser retiradas às pressas. Segundo as autoridades russas, ainda há cerca de 70 desaparecidos e crianças estão entre as vítimas. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Autoridades militares da Arábia Saudita confirmam ter interceptado mísseis disparados do Iêmen. Os 7 mísseis foram disparados na noite de domingo por rebeldes xiitas do Iêmen, de acordo com um funcionário do Ministério da Informação da Arábia Saudita. Entre os alvos estava a capital Riad. Apesar da interceptação e destruição dos 7 projéteis, destroços caíram atingindo casas e matando uma pessoa. O comunicado saudita inclui vídeos que mostram explosões no céu e pessoas encontrando o que parece ser a carcaça de um míssil ao lado de uma rodovia. Nos últimos meses, os rebeldes iemenitas dispararam mísseis contra o território saudita em várias ocasiões, mas em poucas vezes os projéteis chegaram até a capital do país. E pelo menos 4 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba na Somália. O artefato foi detonado depois de o veículo ter sido parado por soldados em um posto de controle militar. A explosão aconteceu nos arredores do parlamento de Mogadíscio, capital do país africano. Cerca de 10 pessoas ficaram feridas. A região vem sendo alvo constante de ataques do grupo radical islâmico Al-Shabaab, que também reivindicou a autoria do atentado deste domingo. Na celebração da missa do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa para os cristãos, o Papa Francisco fez um apelo aos jovens no Vaticano. Continuem gritando e não fiquem anestesiados, disse Francisco a milhares de pessoas que lotaram a Praça de São Pedro e acompanharam de perto a procissão para comemorar a data bíblica. O pontífice pediu ainda para os jovens não serem manipulados e afirmou que sempre existiu a tentação de silenciar a juventude. É uma tentação que é sempre existida. As declarações do Papa foram dadas um dia depois de milhões de pessoas irem às ruas em um movimento liderado por jovens estudantes que pedem mais segurança nas escolas americanas e maior controle no acesso às armas de fogo no país. Olha, gente, não tem uma notícia tão animadora assim, porque o almoço de Páscoa está mais caro esse ano.
Quem precisa economizar, mas faz questão de reunir a família, vai ter que pensar em algumas soluções criativas. Por isso, veja agora algumas dicas na reportagem de Marcelo Carrião. Os preços dos peixes, do azeite e do bacalhau subiram em comparação com a Páscoa do ano passado. A auxiliadora comprou um pouco de tudo, mas confessa que levou um susto na hora de pagar. Eu achei salgado, mas tem que comprar, né? Bacalhau, Páscoa, tem tudo a ver. No Mercadão de São Paulo, o quilo do lombo do bacalhau português chega a custar R$ 150. O ano passado eu comprei bem mais barato. Dá para gastar menos levando o bacalhau desfiado, em tiras ou até mesmo o norueguês, que está saindo, olha só, R$ 38,00 o quilo. Mas o almoço de Páscoa pode sair mais barato se preparado com outros tipos de peixe. A pescada, a corvina e a tilápia, por exemplo, estão custando menos de R$ 20,00 o quilo e combinam com vários pratos. Eu paguei R$ 22,00 o quilo do cação aposta. Fresquinho, um peixe bonito, é saudável e é gostoso, né? De acordo com os comerciantes, o movimento ainda está fraco, mas deve melhorar com a proximidade da Semana Santa. A gente está preparado para negociar e fazer talvez até mais barato do que o ano passado, dependendo da quantidade que o cliente precisar. A Páscoa é a primeira data importante para o comércio no ano. Estamos bastante otimistas, né? Estamos estimando um crescimento aí em torno de 3 a 3,5% até o final do ano. Quem já garantiu os ingredientes do almoço, agora só pensa em reunir a família. Vai ser boa a Páscoa sim, se Deus quiser. Gente, o jeito é ser criativo para não deixar a Páscoa aí passar em branco. Bom, 5h16, voltamos a falar de violência. A polícia ouviu e liberou o homem que ameaçou de morte uma vereadora do PSOL de Niterói, na região metropolitana do Rio. Atualmente, Thalíria Petroni é a única mulher a ocupar o cargo na Câmara do município. Ela foi campeã de votos nas últimas eleições e era amiga de Marielle Franco. Foram várias ameaças que começaram pelas redes sociais. Desde negra nojenta, volta pra senzala, até ameaças objetivas, merece uma 9mm na nuca, uma pistola 9mm. Depois, a sede do PSOL passou a receber telefonemas sempre de um homem. Ameaçando jogar uma bomba no PSOL, pedindo nosso contato pessoal, meu contato pessoal. Em dezembro do ano passado, a vereadora Thalíria Petroni registrou queixa nessa delegacia de Niterói, região metropolitana do Rio. Depois de 3 meses de investigação, o autor das ameaças foi identificado. Ele prestou depoimento esta semana e foi liberado. O caso foi encaminhado para o Ministério Público. Na delegacia, o homem diz que deu os telefonemas por motivos políticos. Ele foi indiciado por injúria, calúnia e difamação. Ele e a vereadora deverão ser ouvidos pelo Ministério Público. Thalíria foi a campeã de votos nas eleições de 2016 para a Câmara de Niterói. É a única mulher na casa. Assim como Marielle Franco, assassinada na semana passada, também é do PSOL e levanta a bandeira de dar voz às mulheres negras e da favela. A gente não dá nenhum passo atrás. O medo não é um medo que paralisa, ao contrário, a gente quer fazer a Marielle seguir viva com as pautas que ela reivindicava. Mais do que companheiras de partido e de ideologia, Thalíria e Marielle eram amigas há 8 anos. Tá difícil para todos nós, mas a gente está transformando isso tudo em luta. E 11 dias se passaram e pouco se sabe sobre os suspeitos que perseguiram e mataram a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. A cada dia que passa, gente, encontrar novas pistas se torna ainda mais difícil. Quem matou Marielle ou quem mandou matar Marielle? São perguntas ainda sem respostas. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O nome dela continua lá, numa das primeiras fileiras do plenário. Mas não o sorriso franco e o discurso sem preconceitos que definiam Marielle. Dia de luta, onde a gente ocupa mais uma vez a tribuna. No 7º andar, silêncio e a mesa exatamente como ela deixou. É difícil, né? Quando você fala 10 dias sem Marielle. Esse vazio em nada lembra a rotina que marcava o gabinete de Marielle Franco. Diariamente passavam por aqui dezenas de assessores, voluntários e gente que vinha pedir ajuda. Os funcionários não ocupavam cargos específicos, se dividiam em todas as tarefas. Até a sala da própria Marielle se tornava um espaço coletivo. Nesse ambiente reservado, eram recebidas mulheres vítimas de violência. Muitas delas sentaram nesta cadeira.
Ela sempre fazia questão de falar com a pessoa, de cumprimentar, e aí às vezes não conseguia ficar, tinha que descer pro plenário, ou então ela subia rapidinho e falava. Tarcísio Mota esteve com Marielle pouco antes de ela deixar a Câmara pela última vez. Mas é uma pergunta feita pela mãe dela que não sai da cabeça do vereador. Ela pergunta para mim assim, o que minha filha fez de errado para ser assassinada, né? Para que esses covardes tenham escolhido ela. Para encontrar respostas é preciso voltar no tempo. 14 de março, Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes são executados dentro deste carro na região central do Rio. 9 equipes da divisão de homicídios são mobilizadas. No dia seguinte, a perícia indica que 13 tiros foram disparados e o alvo era Marielle. A polícia também descobre que os bandidos já esperavam a vereadora nesta rua na Lapa. 2 carros foram usados na perseguição. Um tinha placas clonadas. 16 de março, a investigação revela que a munição dos assassinos foi comprada pela Polícia Federal. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, alega que a carga foi roubada de uma agência dos Correios. Mas dias depois muda a versão. Até agora, nenhuma resposta sobre o assunto. Um dia depois, um carro suspeito é encontrado em Minas Gerais. Policiais do Rio vão à cidade de Ubá, mas era uma pista falsa. No Rio, os agentes rastreiam ligações de celular e buscam imagens da Câmara de Vereadores. A partir daí, pouco se sabe sobre a investigação do crime, que corre em sigilo. Celeridade não se confunde com precipitação. Nós seremos céleres, cumprindo rigorosamente os protocolos. Mas onde estariam os 2 carros e a pistola usados no crime, que até agora não foram localizados? Em virtude das equipes que estão envolvidas, do grande número de equipes de policiais e de promotores, os resultados não são os esperados, né? 10 dias seria tempo mais do que suficiente para se ter um resultado mais palpável. Na corrida por novas pistas, o tempo é mais um desafio. Mas uma questão parece já estar esclarecida. Eles dominavam essa arte de executar, a arte de atirar, de manusear um armamento, de fazer uma abordagem, de não se expor. Então são pessoas que tiveram um treinamento para fazer isso. Investigação também na internet. A justiça determinou que o YouTube retire do ar vídeos com informações falsas sobre Marielle. Um crime planejado em detalhes e que deixou muitas feridas abertas. A gente não perdeu só a nossa companheira de luta, mas perdemos uma amiga, mas perdemos uma lutadora do povo. A gente quer saber o porquê a Marielle foi assassinada e por quem a Marielle foi assassinada. E quem mandou matar. E quem mandou matar. Todos nós queremos saber. Bom, gente, um casal de idosos foi assaltado no Recife. Veja só as imagens. As 2 vítimas andam calmamente pela calçada com várias sacolas nas mãos. De repente, atrás deles surge este homem. Repare que ele olha para a mulher e puxa uma corrente do pescoço dela. O senhor ainda tenta correr atrás do ladrão, mas cai. O bandido pula em cima da garupa de uma moto e foge com comparsa. Segundo os moradores da região, esse tipo de assalto tem sido frequente. Até agora, os 2 bandidos não foram presos. Os bandidos não perdoam nem os velhinhos, né? Brincadeira. Bom, gente, um ladrão foi baleado agora há pouco durante uma troca de tiros com policiais militares em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito havia acabado de roubar um automóvel. Houve perseguição e tiroteio. O criminoso ficou ferido e foi levado a um hospital da região. O carro roubado foi recuperado pela polícia. E o motorista sofreu um mal súbito ao volante e atropelou um casal de idosos que estavam num ponto de ônibus em Londrina, no Paraná. Uma mulher morreu. O motorista de 23 anos disse à polícia que passou mal e desmaiou. O carro dele subiu na calçada e atingiu 2 pessoas. Mariana de Oliveira Soares Santos, de 66 anos, morreu no local. O marido dela também ficou ferido, mas não corre risco de vida. A passageira que estava no veículo também está internada. Após o acidente, o motorista Douglas Neri fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não tinha bebido. O carro está apreendido e o caso será investigado. E uma mulher e um bebê de 2 meses morreram em um acidente envolvendo 4 veículos em Torres, que fica no litoral do Rio Grande do Sul. O motorista suspeito de causar a batida estava embriagado e foi preso em flagrante. Outras 26 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave.
Uma perseguição policial acabou com 1 morto e 8 feridos na zona sul de São Paulo. O carro com 3 jovens não respeitou a ordem de parada da PM, porque o motorista não tinha carteira de habilitação. Ao tentar escapar, o veículo acabou batendo em outro carro com 5 pessoas. Em seguida, atingiu um poste de iluminação. O condutor do carro, em fuga, morreu. Bandidos atiraram contra um posto da Polícia Rodoviária Federal no interior do Maranhão e roubaram um colete à prova de balas e munição. Eles também invadiram uma base da Polícia Militar e fizeram um PM refém. Apenas um suspeito foi preso. Um empresário foi morto em uma tentativa de assalto na zona oeste de São Paulo. Guilherme Laurito de Batista Malete estava entrando em casa quando ouviu a tia gritar e reagir a um assalto. O jovem voltou para a rua e os criminosos dispararam contra ele. Até agora, ninguém foi preso. Cerca de 50 quilos de drogas foram encontrados no telhado deste sítio, que servia como esconderijo de Wellington Xavier dos Santos, o Capuava, um dos chefes da maior organização criminosa do país. Ele foi preso no último domingo, no local, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. E sem compromissos oficiais na agenda, o presidente Michel Temer aproveitou o fim de semana para se reunir com os aliados. No domingo, recebeu no Palácio do Jaburu os ministros Henrique Meirelles, Carlos Marum, Eliseu Padilha e Moreira Franco. O tema das conversas foi um só: a reforma ministerial. Pelo menos 11 ministros devem deixar os cargos para disputar as eleições deste ano. O prazo acaba no dia 7 de abril. Nós temos ministros que saem, por exemplo, o ministro Ricardo Barros pediu para sair no dia 26. O ministro Maurício Quintela pediu para sair no dia 29. Então nós vamos ter, antes do dia 6, nós vamos ter a saída de todos os ministros e queremos já, na medida do possível, estar com a nomeação do próximo pronta para que saia um e entra outro. E Michel Temer deve começar a semana com uma outra dor de cabeça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o envio de informações ao Ministério Público de um processo que investigou o presidente por supostas irregularidades no Porto de Santos. Esse inquérito é da época em que Temer era deputado e acabou arquivado em 2011 por falta de indícios. E como a semana vai ser curta por causa do feriado de Páscoa, o Congresso Nacional mexeu na agenda, que vai só até quarta-feira. Algumas pautas foram antecipadas. No Legislativo, o foco é a segurança. A expectativa é votar já nesta segunda o aumento das penas para o crime de pirataria. Mas o destaque maior é para o projeto de lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Já chegou a hora de nós integrarmos as polícias federal, polícia militar, polícia civil e forças armadas no sentido de fazer um trabalho conjunto e profissional no combate à criminalidade. Há muita contestação, inclusive nossa, quanto ao seu relator, o deputado Alberto Fraga, que foi totalmente insensível e agressivo, divulgando notícias falsas a respeito da vereadora Marielle Franco, assassinada brutalmente. Já os senadores devem discutir o aumento das penas para furto ou roubo com uso de explosivos. A proposta já foi aprovada pela Câmara. O andamento dos trabalhos parlamentares depende de quórum. E as sessões costumam ser esvaziadas no primeiro dia da semana. Na Justiça, o foco é o ex-presidente Lula. Nesta segunda, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deve julgar um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente sobre o caso do triplex em Guarujá. A defesa de Lula pede esclarecimentos sobre a decisão do tribunal de aumentar a pena do ex-presidente, de 9 para mais de 12 anos de prisão. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E continuamos falando sobre o ex-presidente Lula. A caravana do político pelo sul do país divide opiniões. Numa cidade de Santa Catarina, a polícia precisou agir para separar manifestantes. Em outra, a comitiva foi recebida com pedradas, ovos e música. Em São Miguel do Oeste, a quase 700 quilômetros da capital Florianópolis, manifestantes jogaram pedras e ovos contra o ônibus da caravana. Um grupo gritou palavras de ordem. Perto dali, em Nova Erechim, participantes do movimento contrário ao ex-presidente queimaram pneus para evitar a passagem do ônibus.
Na cidade, Lula teve uma recepção calorosa e aproveitou para dizer que gostaria de voltar a comandar o Brasil. Eu estou disposto a voltar para a gente reconstruir. E nós vamos reconstruir esse país sem ódio, sem mágoa, porque quando a gente tem ódio, a gente não dorme direito. No sábado, o clima em Chapecó ficou bem tenso entre os eleitores pró e contra o ex-presidente. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para conter a multidão. Milhares de catalães tomaram as ruas de Barcelona neste domingo pedindo a libertação do ex-líder Carles Puigdemont. O separatista foi preso numa cidade da Alemanha, na fronteira com a Dinamarca. A informação sobre o paradeiro dele foi passada pelo Serviço de Inteligência espanhol. A viagem de retorno da Finlândia para a Bélgica, onde Puigdemont estava refugiado há quase 5 meses, não terminou como o ex-presidente esperava. A prisão do ex-líder separatista levou milhares de catalães às ruas de Barcelona. Eles pedem ao governo da Alemanha a não extradição de Puigdemont. Ele será ouvido por um juiz alemão nesta segunda-feira. Este rapaz diz que mesmo com a prisão deste domingo, a esperança de liberdade segue intacta. Para esta